Olá! O investimento mínimo necessário em educação para garantir qualidade na aprendizagem é o tema de um conjunto de audiências públicas na Comissão de Educação do Senado. O Plano Nacional de Educação, aprovado no ano passado, estabeleceu que o país teria que definir e adotar, daqui a 2 anos, o custo qualidade-aluno em todos os níveis da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio. Nós vamos conversar sobre o assunto com Daniel Cara, coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Daniel, o que é o custo aluno-qualidade? O custo aluno-qualidade inicial, que é o que primeiro vai ser implementado no plano, e depois o custo aluno-qualidade, é uma tentativa de fazer com que o Brasil invista em educação com base em um padrão mínimo de qualidade que garanta que todas as escolas públicas brasileiras tenham a possibilidade de ofertar uma educação com esse padrão mínimo de qualidade. Mas o que é esse padrão mínimo de qualidade? O que está garantido nesse padrão mínimo de qualidade? Então, basicamente a gente trabalha com base nas leis brasileiras que vão determinar que é preciso ter insumos nas escolas. Quais são os insumos? Toda escola deve ter professores que recebam pelo menos o piso do magistério. Muitos municípios ainda não pagam o piso, só que é um direito, inclusive estabelecido por lei. Todos os professores têm que ter uma política de carreira minimamente atrativa, que faça com que eles tenham perspectiva de futuro e queiram permanecer no magistério. No caso de São Paulo, por exemplo, a cada semana nós perdemos 8 professores no município de São Paulo concursados. Isso não pode acontecer, porque inclusive são os bons professores. Quando a gente fala em São Paulo, a gente fala em 2 redes, a rede municipal e a rede estadual. Isso, na rede municipal são 8, na rede estadual perde 3 a cada semana. Quer dizer, são 2 redes que são grandes, são redes importantes da cidade, do estado mais rico da federação, mas que perdem seus bons professores porque a carreira não é atrativa. Então isso tem que mudar. É preciso garantir um número adequado de alunos por turma e é preciso que todos os professores tenham uma formação inicial adequada e uma formação continuada, que eles continuem aprendendo através de cursos, pós-graduação, para poderem lecionar com qualidade. Então esses são 4 insumos fundamentais. Além disso, toda escola tem que ter biblioteca, até para o incentivo à leitura, para o acesso à cultura escrita, que é fundamental nos dias de hoje. Tem que ter laboratórios de informática com internet banda larga ou então disponibilizar computadores nas salas de aula. É preciso ter laboratórios de ciências, quadra poliesportiva coberta. Então é preciso garantir que toda escola pública brasileira tenha essas condições para que ela possa realizar a relação de ensino-aprendizagem, que é o que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E a campanha nacional calculou quanto custa isso. Mas existe um investimento aí de manutenção, né, do custo aluno-qualidade e existe um investimento para que se consiga criar essa infraestrutura também, né? Isso, então é a diferença entre investimento e manutenção. No nosso estudo de custo aluno-qualidade, a gente considera essas 2 realidades. O que acontece, olha que coisa curiosa, para você construir e equipar uma escola, por exemplo, uma creche hoje, está se gastando numa média nacional, é claro que os valores são diferenciados da construção civil, mas uma média nacional cerca de R$1,5 milhão para construir e equipar uma creche. Uma creche que vai atender crianças de 0 a 3 anos, básica mais ou menos cerca de 130 crianças, 120 a 130 crianças, em período integral. Dá um exemplo do período integral. Então você gasta R$1,5 milhão. Para manter essa creche também é R$1,5 milhão. Então qual é que forma que a gente trabalha essa questão do custo aluno-qualidade? Existe o ano 0, que é o ano de implementação do equipamento ou de reequipamento, caso o equipamento já exista, né? De reforma, de reconstrução, de garantia desses insumos fundamentais. E aí você tem os outros anos sequentes, que são os anos de manutenção do custo aluno-qualidade inicial. Então essa é a lógica que nós trabalhamos e é uma lógica que foi incluída no Plano Nacional de Educação. Então o custo de criar essa infraestrutura é o mesmo custo de mantê-la? Exatamente. Não só para a creche? Não só para a creche. Essa é uma questão, quase que um padrão internacional. Quando a gente observa redes públicas ao redor do mundo, ou sistemas públicos de educação, o que se verifica é que o custo de implementação ou de reforma, de reequipamento, que a gente chama, é equivalente ao custo de manutenção. Então essa é uma regra que o Brasil já está seguindo. Isso significa também que o Brasil já é um país com uma base instalada de equipamentos escolares que é grande. Ela é relativamente importante, mesmo comparado com países desenvolvidos. E em outros países, você falou de padrões internacionais, em relação a um custo-qualidade, aluno, como se define isso? Então, a experiência brasileira é uma experiência muito nova. O que a gente está querendo fazer no Brasil? Isso começa com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e com o Conselho Nacional de Educação, que a campanha começa em 2002, esse trabalho. O Conselho Nacional de Educação assume esse trabalho em 2008.
O que a gente quer fazer é inverter a lógica do financiamento da educação. Como é feito hoje? Hoje você pega o orçamento geral da área de educação e divide pelo número de alunos e diferencia. Para a creche paga um pouquinho mais, para o ensino médio paga um pouquinho mais, para o ensino fundamental paga o básico. E dessa maneira se organiza hoje o sistema de ensino no Brasil. O que a gente quer fazer é inverter a lógica. Primeiro calcular o quanto é preciso investir, para depois ver a diferença entre o que é preciso e aquilo que está disposto no orçamento público. A diferença hoje, por ano no Brasil, para as matrículas atuais, é 37 bilhões de reais. Na educação básica. Na educação básica, da creche até o ensino médio. Então, é essa diferença que precisa ser cumprida. A educação de jovens e adultos também entra nesse cálculo também ou entra ele nesse também cálculo. está fora? Também entra nesse cálculo. E para nós, a educação de jovens e adultos tem o mesmo custo da educação regular. Porque no Fundeb, a política que existe hoje, que é muito meritória, teve forte participação da sociedade, inclusive a gente participou da construção do fundo, o que a gente percebeu é que a educação de jovens e adultos, da maneira como se organiza no Fundeb, custa menos. Mas ela deveria custar mais. Por que deveria custar mais? Porque o número de alunos por turma é menor, porque manter um aluno adulto dentro de uma sala de aula é mais difícil. A qualificação do professor que vai estar ali na sala também, A né? qualificação do professor é diferenciada, então a educação de jovens e adultos deveria custar mais. A gente conseguiu no custo aluno qualidade inicial trabalhar com o mesmo custo. Para as próximas versões do estudo é possível que a gente atualize essa situação. Mas essa inversão é uma batalha entre forças políticas, né? A possibilidade de inverter, né? Quanto eu tenho para gastar, ou quanto eu acredito que eu tenho para gastar, ou quanto eu declaro que eu tenho para gastar, e como eu vou distribuir isso, ou quanto é necessário para resolver o problema. É uma batalha política, uma batalha orçamentária, tem grandes adversários nessa luta, né? A situação é na audiência pública que você participou, na Comissão de Educação, alguns senadores falaram dos prefeitos. Isso. A dificuldade que os prefeitos têm hoje, por exemplo, de cumprir o piso salarial dos educadores, que é um dos insumos básicos para você garantir qualidade na educação. É a principal referência inicial, né? A questão do piso. A batalha política deve se dar numa ordem de prioridade. Qual é a prioridade do orçamento público? Qual deve ser a prioridade do orçamento público? O Anísio Teixeira falava, né, que foi um dos grandes educadores brasileiros, talvez, junto com o Paulo Freire. Os dois são os dois maiores, né? Então o Anísio Teixeira, na minha opinião, está nesse patamar, né? Ele dizia que é preciso um investimento em educação, ser um investimento com base no esforço de guerra. O que significa isso? A prioridade total do país. O custo aluno qualidade inicial nem pede isso. É importante frisar essa questão. A gente pede 1% do PIB a mais, está dentro das possibilidades do orçamento do governo federal, por exemplo. Ele poderia cumprir com esse esforço. Agora, cumprir com esse esforço significa ele rever algumas outras prioridades. Isso vai ter impacto perante o sistema financeiro, vai ter impacto perante outras áreas sociais, mas a pergunta que fica é possível investir mais em educação? É desejável? Todos dizem que é desejável. Então é preciso lançar alternativas para cumprir com essa demanda política e social. Agora, a batalha vai ser muito difícil. O que a gente não vai deixar de fazer é lutar por ela. A gente acredita que o caminho é um caminho pela educação. Na audiência você falou também que a base para a execução de políticas de educação é a escola, né? E a escola fica na cidade, né? Como se conquista o apoio dos prefeitos para a execução de um Plano Nacional de Educação? A gente está aí com uma das metas do PNE que é a elaboração dos planos nacionais, planos estaduais e municipais de educação, sim, né? Eles deveriam estar prontos até junho. E a gente tem um percentual mínimo de municípios e estados que já apresentaram os seus planos. Então, olha, prefeitos e governadores, por incrível que pareça, eles apoiam muito o estudo do custo aluno qualidade inicial e o próprio mecanismo. Porque eles percebem que essa é uma demanda que deve ser cumprida pela União. Por que deve ser cumprida pela União? Porque a Constituição Federal vai dizer que o padrão mínimo de qualidade deve ser garantido através do apoio técnico e financeiro do governo federal. O padrão mínimo de qualidade é custo aluno qualidade inicial. No discurso, o que os prefeitos e os governadores não puderem investir, o governo federal deve complementar. Isso está na Carta Magna, quer dizer, é superior a qualquer decisão presidencial, por exemplo. A presidenta Dilma, na posse do ministro Renato Jeanine Ribeiro, ela chegou a mencionar que essa é uma prioridade, então ela coloca esse tema na agenda. A gente espera que esse tema não fique só no âmbito discursivo, que ele de fato seja materializado. Para você ter uma ideia, quando a gente debateu aqui no Senado e na Câmara dos Deputados a questão do custo aluno qualidade inicial, os nossos maiores apoiadores foram a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, a FNP, que é a Frente Nacional dos Prefeitos, e a Associação dos Municípios do Brasil. Então, o sistema municipalista apoia o estudo do custo aluno qualidade inicial e apoia o mecanismo.
Inclusive, é por isso que ele está dentro do Plano Nacional de Educação. Então, eu acho que tem aí um caminho. Esse caminho passa por um debate federativo. O governo federal deve fazer mais do que ele tem feito hoje. A cada R$1 investido em educação hoje, o governo federal só coloca 18 centavos. Os municípios que arrecadam muito menos colocam 42 centavos. E os estados 40 centavos. A ideia com custo aluno qualidade inicial, inclusive, e isso é um argumento forte para o apoio de governadores e prefeitos, é que pelo menos essa conta deveria ser mais equilibrada. O governo federal colocar 31 centavos, os estados colocarem 32 centavos, os municípios colocarem o restante da conta. Quer dizer, esse é o caminho que está sendo trilhado. O que não pode é o governo federal falar muito sobre educação e contribuir muito pouco no investimento em educação. Você vai me dizer, isso acontece também com a saúde. Acontece com a saúde. Mas é preciso definir uma prioridade nesse momento. E eu acredito que a sociedade brasileira se encaminha para uma prioridade em relação à educação. E, na prática, como esse cálculo é feito? Que tem que estar definido daqui a 2 anos. Isso está sendo construído pelo Ministério da Educação, em parceria com a sociedade, em parceria com o Conselho Nacional de Educação, em parceria com o Senado e Câmara dos Deputados. É o que prevê o Plano Nacional de Educação, né? Como isso é calculado? Então, hoje nós temos já um cálculo que é reconhecido pelo Estado brasileiro, que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, que é o cálculo da campanha nacional pelo direito à educação. Basicamente, o que nós fizemos? Nós analisamos o custo desses insumos fundamentais que eu listei anteriormente, que devem ser garantidos em todas as escolas. Fizemos uma análise da forma como se organizam as redes públicas brasileiras, fazendo uso de todas as bases de dados que existem disponíveis no Brasil em relação a isso, do IBGE, do INEP, do IPEA, né, que são órgãos que trabalham com pesquisas e elaboram estudos, e chegamos a cálculos do quanto custa por aluno ao ano essa educação com esse padrão mínimo de qualidade. Então, por exemplo, a creche é o que mais custa, porque a criança pequena exige maior atenção, maior número de profissionais dedicados a ela. O ensino médio custa um pouquinho menos do que a pré-escola, porque a educação infantil também exige, né, uma atenção diferenciada no caso da pré-escola. Esse custo vai mudar de estado para estado, de município para município? Não, e esse é um grande tema. Por que não pode mudar? O direito à educação é um direito nacional, é um atributo nacional de cidadania. A Constituição vai dizer que todos devem ter condições iguais de acesso e permanência na escola. No artigo 206, no primeiro inciso do artigo 206, que é o princípio geral da educação. Então, a escola ela tem que ser garantida para todos. E o custo, como é um custo que inclusive o governo federal deve colocar recursos, é a mesma ideia do SUS. O SUS funciona dessa forma. O adicional que o governo federal coloca é um preço nacional. Agora, os estados e os municípios têm arrecadações diferenciadas. Você vai me dizer, bom, então alguns estados vão poder fazer mais. Alguns estados vão poder fazer mais. De fato, isso vai acontecer. Isso é um atributo de todo o federalismo em qualquer lugar do mundo. Nos Estados Unidos, na Alemanha, no Canadá. Mas o importante é que todos os brasileiros vão ter uma escola com biblioteca, com laboratório de informática, com laboratório de ciências, com professores com uma carreira adequada, recebendo, pelo menos no início de carreira, o piso, com formação continuada. Então, o esforço é um esforço nacional, não pode ser um esforço diferenciado por cada estado e município. E em que momento você imagina que, porque o prazo é daqui a 2 anos, né? Em que momento você imagina que a gente adota, estabelece e define que esse vai ser o custo aluno qualidade no Brasil? Que foi o tema debatido hoje, né? Eu acredito que vai ser necessário um processo de transição. Então, a minha expectativa é que a partir daqui a 2 anos, né, a partir de 2016, no máximo, a gente já comece com um esforço grande de implementação e definindo regras de transitoriedade. Na minha opinião, a prioridade deve ser, essa posição da campanha, para os estados do norte e nordeste do país, que são aqueles que demandam mais recursos vindos do governo federal. Na sequência, devem vir estados do sul e depois estados do sudeste, porque arrecadam mais. Então, essas regras vão ter que ser discutidas. Um aspecto fundamental, prefeitos e governadores apoiam o custo aluno qualidade inicial, mas eles precisam abrir e ser mais transparentes em relação aos orçamentos que administram. A gente sabe, tem notícia, isso é uma regra nacional, muitos profissionais, muitos servidores públicos recebem pela educação e não trabalham com a educação. Então, esse é o tipo de coisa que essa distorção deve deixar de existir. Então, é preciso ter um esforço do governo federal, mas é preciso também ter um esforço de estados e municípios no sentido de serem mais transparentes e abrirem os seus orçamentos para que a gente possa garantir o custo aluno qualidade inicial.
Daniel, muito obrigada. O Cidadania conversou com Daniel Cara, coordenador da campanha nacional pelo direito à educação, sobre o custo aluno qualidade, instrumento adotado pelo Plano Nacional de Educação para garantir o investimento mínimo necessário na educação básica de crianças, jovens e adultos. Para mandar críticas e sugestões, você pode ligar para 0800 61 2211 ou acessar www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela atenção e até a próxima.